Um ao outro aí. Amados, eu quero falar sobre redenção com você, e é um assunto muito especial, porque a razão de eu e você estar aqui é porque nós somos comprados, nós somos redimidos, e às vezes, querido, nós deixamos de tomar essa decisão porque nós nos prendemos a muitas informações. É o toque, é ali que tem que ficar. Tem uma fitinha aqui, ó, tem que ser bem aqui no meio da fita. Aqui. Não dava para você enxergar, mas eu dava. O toque é meu. Sim. Então, queridos, às vezes nós nos prendemos, deixamos de experimentar muitas coisas em Deus, porque a gente fica preso, e geralmente o que prende a gente pode ser coisas do momento, mas o passado tem um poder terrível. Aliás, nos encontros, nós trabalhamos muito essa questão de passados, de feridas no passado, de traumas do passado, de memórias do passado. Bom. Aleluia, glória a Deus. E, querido, quantas vezes, né, a gente se sente preso nesse passado? A gente deixa de tomar decisões muito importantes por causa de alguma coisa que nós ouvimos, coisas que fizeram com a gente, né? Aí a gente assume, às vezes, aquela identidade de culpa, de erro, né? Às vezes é um passado de pecado que tenta nos prender naquela situação. E isso acaba trazendo para a gente um sentimento de desvalor, que nós não temos valor, que ninguém gosta da gente, e a gente deixa de tomar decisões importantes, deixa de conhecer o real valor que nós temos e que Deus diz. Essa é a principal função, o entendimento maior que nós temos sobre remissão, sobre compra, sobre pagamento, sobre valor que nós temos. E hoje eu quero falar, né, de um amor tão poderoso que é capaz de quebrar toda e qualquer corrente do passado. Eu quero falar sobre redenção, que foi esse resgate que Jesus fez por nós naquela cruz. Um pagamento, algo, né, por algo que seria impagável. Homem algum, ou dinheiro algum, moeda alguma desse mundo, por mais valorizado que tenha sido talvez o euro, o dólar, seria incapaz de pagar. A redenção é a expressão do amor de Deus, o amor que Deus usou, a medida do amor de Deus para nos resgatar. Olha o que diz Efésios 1:7, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, nele que é em Cristo, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo nós temos o pagamento. Cristo foi a moeda que o Pai pagou o nosso valor, que Ele determinou como valor pela nossa compra. Foi com essa moeda, o sangue de Cristo, que Jesus nos comprou. Não existe nada mais valoroso, ou que alguém daria maior valor, do que sendo alguém oferecido em sacrifício, alguém morrer por uma causa. Não existe um valor maior do que isso. Cristo foi aquele que morreu por uma causa, e essa causa estava no coração dele próprio, como Deus, estabelecido desde a eternidade, que era necessário que alguém fosse morto, alguém derramasse sangue para cumprir, né, esse propósito de redenção e nos comprar, nos resgatar para Ele. Você foi comprado com alto preço. Agora, o que é redenção? E eu quero antes orar. Obrigado, Jesus, por esse tempo precioso, onde nós vamos desfrutar desse tema, redenção, e vamos entender um pouco mais sobre o significado disso e o que nós podemos desfrutar a respeito da redenção. Afinal, foi por causa dela que nos tornamos filhos de Deus, amados. Nós somos comprados com alto preço. O Senhor nos valorizou, o Senhor nos deu o maior valor que alguém pode ter. Então nós oramos, Pai, que nenhum trauma, nenhuma memória do passado nos segure no lugar de desvalor, no lugar, ó Pai, de insegurança, de descrença. Nós oramos, Pai, para que possamos entender, para aceitar
que no Senhor nós temos valor, que não importa, Pai, o nosso passado, o que fizemos, o que somos, o que temos, não importa, Pai, o Senhor pagou um alto preço, por toda a humanidade, não tem um homem, por mais mal que seja nessa terra, que esse valor não seja válido. O Senhor nos comprou, nós queremos entender um pouco mais profundo esse tema hoje, Pai. Então, eu só quero que o Senhor me use, que eu não atrapalhe nada que o Senhor quer fazer hoje na nossa vida. E eu oro para que meus irmãos tenham um entendimento profundo, se livrando de toda distração, todo e qualquer, Pai, incredulidade, possa se entregar àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, a palavra de Deus. Aleluia. Redenção é libertação, é resgate, é compra de volta, significa comprar de volta. E redenção no nosso contexto, né, como cristão, refere-se à libertação da culpa, à libertação da escravidão, à libertação, né, do pecado através do sacrifício que Jesus fez. Isso é o significado de redenção. É a ação que Deus planejou e executou para salvar a humanidade do pecado e das consequências da morte eterna. Se não fosse pela redenção, nós estaríamos eternamente mortos. Nós já estávamos mortos por causa do pecado, mas nós estaríamos eternamente mortos. Por quê, querido? Tem uma morte, que é essa morte física que nós sofremos aqui, mas tem uma segunda morte, que é a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Então, se não fosse por isso, nós enfrentaríamos as consequências dessa morte que nós temos aqui, que é a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Nós estávamos mortos, sim, nos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Mas na sua primeira carta, Pedro, ele afirma, lá no capítulo 1, versículo 18, 19, não vou ler todo, que nós somos resgatados, nós somos comprados de volta para o Pai, nós éramos do Pai, por causa do pecado perdemos a comunhão, e Jesus Cristo veio para nos resgatar, pagando com seu precioso sangue a nossa redenção. Então a redenção, ela implica na restauração de uma relação que foi quebrada, seja essa relação com Deus, seja essa relação com pessoas ou conosco mesmo. Existe um preço, existe algo, né, a remissão, existe algo a ser pago. Se você ofender alguém, você vai ter que se desfazer de algo, não é de um valor monetário, mas talvez emocional, talvez de um tempo, para redimir aquilo, para restaurar aquilo, aquela amizade de novo, aquele prejuízo de novo, porque a redenção, ela pode ser paga com dinheiro, quando ela foi... esse relacionamento foi quebrado sim com dinheiro, mas ela pode também ser restaurada com emoções, e ela pode ser restaurada com sangue. E Cristo, ele nos redimiu, querido, da escravidão do pecado. Essa escravidão do pecado, ela se refere à condição humana antes da vinda do Senhor Jesus. Todos nós estávamos nessa condição. Nós éramos considerados prisioneiros do pecado e nós éramos incapazes de ter qualquer libertação por nós mesmos. Ninguém, nenhum homem, por mais santo que seja, e daí, né, se nasce a idolatria, crendo que alguém pode nos salvar fora do Senhor Jesus. Não há outro sangue, não há outro, né, milagroso, não há nada além de Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não disse que é um caminho, ele disse que é o caminho. Artigo definido, não tem como subir ao céu senão por ele. Ele é a única moeda, não existe intercessão e não existe nada, nenhum sacrifício que o ser humano, nenhum valor monetário ou sacrificial que o ser humano possa fazer para que liberte a si mesmo. Mas quando Jesus, ele se entregou naquela cruz, ele não morreu apenas para o nosso espírito, para a salvação do nosso espírito, mas por todo o nosso ser, com isso também incluindo o nosso corpo,
Portanto, o que nós fazemos aqui, querido, com o nosso corpo, também importa para Deus. Quando nós usamos o nosso corpo para prostituição, usamos o nosso corpo para outras coisas que não glorificam a Deus, isso também tem um impacto negativo na redenção. Então nós precisamos e devemos orar a Deus, querido, para que Ele nos dê discernimento quanto àquilo que nós podemos, aquilo que nós devemos nos envolver. Pedir mesmo, orar, pedir ao Espírito Santo que Ele guarde o nosso coração para que nada, além de Cristo, possa o dominar. Nada, nada. Eu disse guardar o coração. Olha o que diz Provérbios 4:23. Acima de tudo. Acima de tudo. O que é tudo? No original grego, ou no aramaico e no hebraico? Tudo. Tudo é tudo. Acima de tudo. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, um coração que não é resgatado, um coração que não foi comprado, ele está muito susceptível a erros, a engano. Ele pode endurecer e não aceitar essa moeda tão cara que custou para o Senhor Jesus. Então, acima de tudo, querido, de qualquer rejeição, de qualquer ressentimento, acima de qualquer valor, de qualquer fama, acima de qualquer ministério, de qualquer relacionamento, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. A sua vida está ligada àquilo que você coloca no seu coração. Se você não guardar o seu coração, com certeza ele vai ser contaminado, e essa contaminação vai fazer com que nós rejeitemos a eternidade, rejeitemos essa moeda, o sangue de Cristo. A moeda, você já pensou o que é rejeitar, querido? Alguém dizer, eu vou morrer no seu lugar. Você sabe o que é? Você está devendo, não vamos nem falar nesse nível, porque é um nível muito alto para o nosso entendimento, alguém oferecer a vida para quem não valia nada, como éramos nós todos. Mas vamos descer mais um nível, você está devendo uma nota preta, alguém chega para você e fala, eu vou pagar toda a sua dívida. Qual seria, querido, a nossa impressão, a nossa posição, a nossa forma de relacionar, de agradecer? Como nós nos comportaríamos diante de uma declaração, diante de um fato desse? Mas às vezes, querido, nós esquecemos o quanto custamos, o quanto o Senhor pagou, e não é, sabe, só olhar para o sacrifício e aquilo que Ele pagou, mas é enxergar o quanto eu valho, o valor que eu tenho, porque se eu só olhar para Cristo, não admitindo que aquele foi o valor que Ele pagou por mim, eu vou continuar na mesma. Então, guardando o meu coração daquilo que me impede de receber, de ser tocado e quebrantado por esse amor, então eu vou aceitar, eu fui comprado, eu fui redimido, eu aceito, eu tenho valor para Deus. Deus me vê com o mesmo valor de Cristo, porque Ele entregou seu Filho para pagar, comprar a minha vida para Ele. Qual foi esse preço da redenção? Colossenses 1,14 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então o sangue de Jesus foi essa moeda paga, e essa passagem, ela enfatiza para nós a libertação do pecado e a reconciliação com Deus, que é alcançada através do sangue de Jesus. Não temos como reconciliar com Deus se não for através do sacrifício de Jesus. Não há reconciliação com Deus, não há paternidade, não há intimidade com Deus, não há relação com Deus, se não for pelo sangue de Cristo. É a única coisa, a única que pode fazer com que a gente se relacione com Deus, ou seja, o preço da redenção foi o sangue do Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro 18:19 diz que não foi com prata ou ouro, e aqui ele usa, que nós fomos comprados para Deus, e aqui ele usa aquilo que tinha mais valor na época, e hoje tem também muito valor, o ouro e a prata. Querido, mas nem o ouro e a prata, nem aquilo que tinha mais valor, poderia nos comprar. Aquilo que comprava tudo, compra até reinos, compra reis, compra tudo. O ouro e a prata têm esse poder de comprar tudo,
mas não poderia comprar um escravo para Deus. Qualquer escravo, por mais baixo que fosse, não poderia comprar para Deus o ouro e a prata. Ele não poderia redimir o homem da sua condição de escravo e de pecado. Foi o sangue de Jesus que fez isso. Hebreus 9:22 disse: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão, não há compra, não há pagamento. Isaías 53:5 diz: pelas suas feridas nós fomos sarados. Feridas, querido, elas sangram. E como Jesus sangrou por nós. A gente tem uma mera visão daquilo que foi quando assistimos um filme, e a gente fica todo quebrantado, triste, chora, mas aquilo é pouco, porque nós vemos o exterior, mas não enxergamos o interior de Jesus. Mas só de olhar aquilo, aquela encenação, queridos, já é o suficiente para a gente saber o quanto Jesus sangrou por nós. Todo o seu sangue, toda a sua vida, sangue é vida, toda a sua vida se foi por causa do seu amor por nós. Cada gota de sangue tinha um valor, sabe, assim, incalculável. Cada gota daquela de sangue significava milhões e milhões de gerações que ele estava comprando para Deus. Até que não teve mais nada, foi tudo pago. E quando aquilo, quando aquele derramamento de sangue cessou, ele disse: está consumado. Não há mais dívida. Vocês não devem mais nada. Eu usei a minha vida, o meu sangue, para te comprar. Agora você é meu. Agora você é meu. Sabe o que é isso, Ricardo? Você foi comprado. As pessoas não dão nada pela gente, Lília, não dão nada. As pessoas, pouca gente daria alguma coisa para comprar um de nós, sabe? Jesus nos comprou, e Ele nos comprou, Ele não nos comprou nessa condição. Eles compravam um escravo e eles acabavam com aquele escravo, usavam aquele escravo, eles detonavam aquele escravo, não colocavam os pés daquele escravo, eles não colocavam uma sandália, um chinelo, aqueles escravos andavam descalços, maltrapilho. Mas Jesus nos comprou, e Ele disse: eu te dou um anel, uma sandália, uma roupa nova. Você é nova criatura, as coisas velhas passaram, e agora você é meu, e você vai vestir como um príncipe, você vai se vestir como eu, novas vestes. Ah, querido, isso é maravilhoso demais, é muito bom pensar isso, é muito bom se convencer dessa verdade, porque quanto mais eu creio que Jesus me quer com Ele, mais eu valorizo a minha busca, mais eu dou sentido para a minha busca. Quem não valoriza, quem não se valoriza, quem não se preocupa com esse tema, querido, não vai lutar por isso, não vai permanecer nisso. Mas quando você pensa, eu preciso fazer alguma coisa por aquele que deu tudo por mim. Eu preciso dar pelo menos alguma coisa, meu coração precisa estar sempre ligado a essa realidade. Eu preciso fazer alguma coisa por aquele que fez todas as coisas por mim. Aquele que me encontrou, eu não o encontrei, eu não o amei primeiro, ele me amou primeiro. Foi ele que bateu na porta do meu coração, eu não o procurei, muito pelo contrário, eu o rejeitei. Sabe, querido, eu o rejeitei, é como se ele estivesse lá com um saco de dinheiro, como se fazia com o escravo, e essa palavra tem origem nisso, que eles compravam o escravo, ele remia o escravo e compravam o escravo para ele. Então éramos escravos do diabo, e Jesus veio. Qual que é o preço? É sua morte. Então está aqui o pagamento, eu vou para a cruz. Se esse é o pagamento, eu os amo tanto, que eu decido pagar, e eu sei que vai doer, eu sei que eu vou sofrer. Ah, Pai, se for possível, se tiver um outro jeito, uma outra maneira, mas se não tiver, eu estou disposto a fazer a sua vontade. Não tinha o que tirasse, querido,
esse desejo do coração do Pai. E mesmo Jesus clamando dessa forma, a Bíblia diz que o Pai agradou moê-lo. Mas por que agradou? Porque o Pai receberia, além dele, através da ressurreição, muitos outros filhos, a sua imagem e semelhança. Você é parecido com Cristo. Você sabe o que quer dizer cristão? É Cristinho, é Jesusinho, é irmãozinho mais novo. Ele é o primogênito de muitos, queridos, é o primeiro de muitos irmãos. Quais são os resultados da redenção? São dois os principais efeitos da redenção. É a satisfação, é uma resposta à justiça, né, de Deus pelo sofrimento e morte de Cristo. O sofrimento de Cristo preenchia uma necessidade, precisava dar uma resposta que pudesse satisfazer a justiça de Deus. Não teria outra resposta, não teria outra moeda, né, que pudesse dar satisfação para Deus, né, para a justiça de Deus. E a outra é a obtenção da graça para os homens. Sem essa remissão, o que não nos custou nada, não poderia nem ter sido dado para nós. Então o que Jesus fez, ele satisfez a justiça de Deus, que não poderia existir remissão sem derramamento de sangue. Essa era a justiça de Deus, estávamos condenados, e a justiça de Deus tinha que nos mandar para o inferno, porque éramos pecadores, mas Jesus veio e preencheu. Ele nos justificou. Ele diz: Deus, eu estou justificando, eu vou pagar o preço, e isso vai torná-los justos, santos, para entrar no céu. E a outra é, para que eu pudesse receber a graça do Senhor, ele teria que morrer, senão aquilo que Deus ofereceu de graça eu não poderia receber. E através da remissão eu recebo, né? Então, eu recebo o quê? O perdão dos pecados. Colossenses 1,14, em quem nós temos a redenção pelo sangue, o seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, o resultado da redenção é perdão dos pecados, é a filiação divina, João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a redenção nos tirou do estado só de criatura e nos colocou agora como filhos de Deus. E esse versículo que eu li, ele afirma, querido, que a fé na redenção, a fé naquilo que Jesus fez, é a chave para que a gente se torne filho de Deus. Se eu não acreditar e não me entregar a essa compra, é a mesma coisa de eu chegar lá no açougue e comprar 1 quilo de carne, mas o cara não aceitar que a minha moeda é válida, eu não posso trazer aquilo. Se eu não aceitar que Cristo foi, né, a minha compra foi validada pelo sangue de Cristo, aquilo não valeu nada para mim. Outro resultado da redenção é a vida eterna. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também outro resultado é uma nova criatura, segundo aos Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, se nós estamos guardados debaixo dessa redenção, redimidos pelo sangue, nós somos nova criatura. Então, querido, se isso é uma verdade para você, se você acredita nisso, então viva isso, vivamos isso. Ney, viva isso, viva como um redimido, viva como alguém que foi comprado, desfrute, né, dessa maravilha, porque não existe algo mais maravilhoso, algo mais tremendo, mais, né, poderoso do que isso. Saber que eu estava perdido, e esse estado de perdido, eu me encontrava no inferno, não é que eu estava perdido e eu ia de algum lugar, sair num lugar bom, que pudesse me dar a eternidade. Não, eu estava perdido nas trevas, eu não tinha, cego, pobre, nu, não ia a lugar algum a não ser o inferno, não ia nunca me encontrar com Deus. Mas Ele me encontrou, eu aceitei esse pagamento, pode me comprar que eu te quero.
Eu quero ser teu, eu quero ser teu. Eu era escravo do diabo por 30 anos, Jesus. Agora eu quero ser seu escravo. O diabo, ele nos subjuga, nos humilha. Mas a escravidão de Deus é muito diferente. Agora nós somos escravos de Deus e nós precisamos assumir que nós somos servos, escravos, mas nós não somos um escravo estranho. Jesus disse: vocês não são mais servos, agora vocês são meus amigos. Nós somos amigos, nós somos filhos. Sabe um filho, né? Pai e filho que tem uma comunhão intensa e que o filho, o pai tem um prazer de trabalhar com o filho e o filho com o pai? De quantos, né, quantas benesses, quanto né, desfrutaria esse filho? Eu vejo a Melissa, né, agora veio no pacote o Júnior. Gente, o relacionamento nosso é intenso, mas eu tenho um prejuízo lascado com esses dois. Mas de vez em quando eu pego também eles. Vai fazer isso para mim, vai levar isso para mim, vai buscar isso para mim, vai comprar isso para mim. Porque esse relacionamento, né, me dá essa condição. Então nós precisamos viver como redimido. Como? Gratidão diária. Gratidão diária faz você nunca sair desse lugar. A gratidão, ela é, querido, essencial para que a nossa vida ela seja fortalecida, ela seja vivida como um cristão. Porque ela que nos ajuda, cada dia mais que você manifesta a gratidão, você confia mais em Deus. Mesmo quando a gente não entende as coisas, o que está acontecendo ao nosso redor, nós mantemos a gratidão lá em cima. Porque não importa o que aconteça aqui, eu já fui comprado, eu já tenho o maior motivo do mundo, a maior verdade sobre a minha vida, sobre o meu valor, eu não posso tirar os olhos desse lugar, porque fatos acontecem aqui. Então a gratidão tem que permanecer, a gratidão é pelo que Ele fez por mim, independente das aflições, das dores, humilhações que nós passamos aqui, nós conservamos a gratidão lá no topo. A gratidão, querido, na nossa vida, ela é como um músculo, e quanto mais você exercita a gratidão, mais você se fortalece. Mais se fortalece. O ingrato é murmurão, o ingrato é reclamão, o ingrato ele inflama. Quando uma pessoa perde a gratidão por uma pessoa, ele inflama a respeito daquela pessoa, ele fala mal, ele diminui. E você já querido, a ingratidão, ela não existe, essa palavra, se não houver um motivo para ser grato. Eu não sou grato ao José da Costa Pinto Nogueira Pereira dos Santos Xavier, porque eu nem sei quem é. Mas eu sou grato ao Vladimir, porque ele fez muitas coisas para mim. Mas quer dizer que o Vladimir nunca vai pisar no tomate comigo? Não. Mas será que tudo o que ele me fez não é suficiente para eu continuar sendo grato só porque um dia ele pisou no tomate? E nós fazemos isso com Deus e com as pessoas. Amizades, relacionamentos, que custaram um alto preço, porque a amizade custa, casamento custa, relacionamentos custa, querido, a não ser que eles são um bando de folgados, que só tira, não põe nada. Mas mesmo assim custa para alguém. Ou não é? Tudo na nossa vida tem um valor. Então é nesse contexto que a ingratidão vem. E nós precisamos, queridos, medir muito o nosso coração, o nosso comportamento, para não fazer com que Deus, que fez tudo por nós, seja o foco da nossa ingratidão. E como redimidos, querido, a gente precisa manter a gratidão lá em cima. Nós precisamos exercitar, como esse músculo, a gratidão todos os dias. Quanto mais nós agradecemos, mais fácil se torna reconhecer, querido, as bênçãos em qualquer situação. Porque, querido, quem é grato a Deus, o crente verdadeiro, ele sabe que até muitas coisas ruins acontecem com ele, não é um castigo pelo que ele fez, é um livramento pelo que vai acontecer. A gente às vezes não entende, e a gente deixa de ser grato, mas se a gente reconhecer, querido, se a gente for grato, se a gente agradecer a Deus, então nós vamos pensar, pô, isso não deu certo. Esse tropeção que quebrou a unha na hora de eu ir para o casamento, a unha postiça estava uma beleza, quebrou. Alguma coisa Deus está
colocando na minha vida. Eu preciso prestar atenção antes de abrir a boca e despejar um monte de ingratidão a respeito de Deus. Por que eu quebrei o braço? Por que eu bati o carro? Deus, se o Senhor fosse assim, não teria acontecido, não tinha perdido isso, não tinha acontecido aquilo. Não! Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Você já pensou, querido? Como eu citei, esse homem faz tanta coisa, né, que me agrada. Um dia ele me desagrada. E eu corto o relacionamento dele por causa de um fato. Eu desconsidero todos os outros milhares que foi feito. Eu corto também um benefício que poderia ser daqui para frente. E quando nós fazemos isso com Deus, nós fazemos isso, assumimos essa responsabilidade. Ou assumimos esse prejuízo. Porque nós vamos deixar de receber o que poderíamos receber, porque por causa de algo que nós achamos, que Deus não estava presente, que Deus não fez, nós vamos cortar o nosso relacionamento. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. A gratidão, ela ajuda a reduzir as preocupações, porque nos faz perceber que Deus, que já cuidou de nós no passado, Ele vai cuidar no presente, e certamente Ele estará conosco no futuro. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a possibilidade de Deus não estar com você? Nenhuma. Nunca você vai ser, nunca desampararei você, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu jamais te deixarei. Uau, querido, isso é especial demais. Como é que a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo esse contato, vai perdendo essa relação, a gente vai descrendo dessa palavra e a gente vai distanciando dessas verdades. Daqui a pouco nós estamos num poço de murmuração por causa do nosso distanciamento. A gratidão, querido, ela também tem o poder de mudar o nosso foco para as bênçãos de Deus, ao invés de focar dificuldades. O ingrato foca só dificuldade. Ele fala só de dificuldade. Mas a pessoa grata, ela fica falando de bênção. Ela conta bênção. Porque ela é grata, Deus despeja. Porque o que Deus mais ama é alguém testemunhando gratidão ou ingratidão? O que testemunha mais sobre o reino de Deus? O que você acha que Deus mais quer? Qual o testemunho? Ingratidão ou gratidão? Então o grato vai ser muito mais preenchido de motivos para ele continuar sendo grato. Viver como redimidos, né, me faz ter um compromisso com a santidade. Todo remido, ele tem um compromisso com o caráter daquele que o redimiu. Todo. A gente não trata uma pessoa que fez um bem para a gente sem tentar se parecer com ela naquele bem que fez. A gente não maltrata uma pessoa que fez bem para a gente. Olha o que Deus diz em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então a nossa criação, assim como a nossa salvação, ela tem uma obra conjunta da Trindade. Em Efésios 2:10 nós lemos que nós somos feituras criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas. Boas obras Deus preparou para que andássemos nelas. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é santo, sede vós santo também, porque eu sou santo. Filho de santo é santinho? De Deus sim, do homem não. Filho de crente não é crentinho. Filho de um homem santo, por mais santo, de uma mulher, por mais santo que seja, não é santinho. Precisa ser comprado, precisa ser lavado pelo sangue de Jesus para se tornar santo. Amém? Viver como redimido, ele me faz ter esse compromisso, então, com a santidade. A nossa criação, assim como a nossa salvação, ela tem essa obra de Deus. Nós somos feituras, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E se Deus tem esse interesse na nossa santificação, então Jesus e o Espírito Santo também têm. Amém? A santidade de Deus, ela nos foi transmitida assim como o seu amor, a sua justiça, a fé. Todas essas coisas que nos pertencem em Cristo Jesus. Quando aceitamos, isso está no pacote. Nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos batizados com fé, nós somos batizados com a justiça de Deus, nós nos tornamos santos, feitos justos,
O seu amor, o amor de Deus, ele também foi impregnado na nossa vida. É por isso que nós conseguimos amar como amamos, falhos ainda, porque nós ainda estamos cheios de humanidade, mas nós não somos mais como éramos antes. Se for, tem alguma coisa errada e precisa mudar, porque isso atrapalha a nossa santificação. Isso é o resultado, querido, de nós termos sido lavados, limpos pelo sangue de Jesus. A nossa santificação, ela tem a ver com a presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida. É um dom gratuito, porém, apesar de gratuito, nós precisamos receber com responsabilidade. Porque esse amor, ele foi derramado nas nossas vidas, mas nós temos que andar nesse amor. A cada um foi dada uma medida de fé. E nós temos que usar, nós temos que saber e usar isso, nós temos que exercitar, nós temos que viver e exercitar a fé. Viver pela fé e exercitar a fé, porque senão não corresponde com aquilo que nós fomos abençoados, que estava no pacote dessa compra. Os dons do Espírito estavam no pacote da compra. A remissão dos pecados, o perdão dos pecados, a fé, o amor, o batismo no Espírito Santo estava nesse pacote. Então nós nos tornamos santos e justos, justificados, mas nós temos que viver essa vida em santidade. O padrão é tal qual Ele nos criou, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. A graça, querido, ela é gratuita para você, mas ela custou muito cara para Deus. Por isso é que nós precisamos valorizar a santidade tal qual Deus valoriza. Nós precisamos valorizar. Nós vamos mostrar na nossa vivência diária a obra do Pai, a obra do Filho. Enquanto vivemos, nós vamos mostrando tudo isso. Nós vamos testificando, testemunhando a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viver como redimido nos faz proclamar a redenção. Todo redimido, todo aquele que foi comprado por Cristo, foi comprado para uma missão. Uma missão, diga comigo, uma missão. Proclamar a redenção. Então olhe para o seu lado e diga, então proclame. Proclame. Pregar, querido, a redenção é fundamental para trazer esperança e transformação para esse mundo que está tão precisando ser resgatado, comprado. E, a menos que eu e você pregue isso, façam-os conhecer que eles têm um dono, que eles foram criados para um fim. Morar a eternidade no céu, a menos que eles saibam, eles vão para o inferno, tendo talvez nós ali do lado deles, com a palavra de salvação e não falamos. A mensagem da redenção nos lembra do amor incondicional de Deus, e foi esse amor que o levou a enviar o seu Filho para nos salvar. O mundo precisa saber, todo pecador precisa saber, que existe um amor tão grande por Ele, Ele tem um valor tão grande, a despeito da sua vida, dos seus pecados, que Deus pagou, o comprou para Ele, com o sangue de Cristo. Nós é que devemos fazer isso, que já fomos comprados, já experimentamos, nós já sabemos e aceitamos essa verdade, temos que viver essa verdade. E para concluir, a redenção é o maior ato de amor da história. O maior ato, nunca houve nem haverá algo mais assombroso, espantoso, maravilhoso, tremendo, poderoso. Querido, a salvação, ela é um escândalo. A salvação, o maior ato de injustiça que se cometeram com alguém santo, e Jesus se submeteu a isso, para nos dar santificação, para nos dar salvação. Querido, imagina um negócio desse. Imagina. Sabe, quando eu digo aqui, querido, se você acha que está ruim, pare de olhar para o que está ruim e para você. Olhe para a cruz. Ruim, estava lá. Dolorido, estava lá. Humilhante, estava lá. Lá sim. Lá estava tudo que nós não poderíamos suportar. A moeda
da nossa compra. Custou caro. E ai daquele que tratar isso relaxadamente. Ai daquele. Segundo aos Coríntios 6:2, diz: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Sabe quando é para qualquer pessoa o dia dela aceitar Cristo, entregar sua vida a Cristo? É agora, é já está muito tarde. Como eu me arrependo de não ter ouvido algumas pessoas me pregar bem antes dos 30 anos que eu vivi perdido. Quanto eu perdi da minha vida, quantas pessoas não foram para o céu porque eu me converti com 30 anos, não por falta de ouvir falar, mas porque eu não quis aceitar que eu já tinha sido comprado por Ele. Que eu tinha sido, sabe, o foco do amor de Deus, que Ele já tinha feito loucuras por mim. Então, querido, não importa onde nós estivemos ou o que nós fizemos, há perdão, a vida e a restauração em Jesus para nós, amém? Então, meu conselho, você que já entregou, entregue-se mais ainda a Jesus, hoje, agora, é agora o momento. Ele não pagou, Ele não vai pagar por você, Ele já pagou, adiantado, bem adiantado. Ele pagou o seu valor. Então, aceite hoje, querido, a redenção, a sua redenção, porque Ele te comprou com o seu sangue. E esse é o meu apelo para você. Você já foi comprado. Você que está aqui e que ainda não, talvez você foi um pouco desse entendimento que a gente tentou derramar, mas o Espírito Santo, com certeza, ele foi mais fundo, ministrando ao seu coração. E se você está aqui e ouviu essa mensagem, e ela tocou o seu coração, e você descobriu que você tem valor e que Jesus foi que deu esse valor a você. Não é uma igreja, uma religião, mas foi o próprio Jesus. E Ele está dizendo aqui para você: eu comprei você, você é meu. Eu quero que você descubra isso. Se você não sabia, eu quero dizer que muito antes de você nascer, você já era minha. Você veio de mim, você é meu, e agora eu te quero de volta. Porque eu não te criei para Satanás, eu não te criei para o inferno, eu te criei para mim. Esse é o apelo do coração de Deus. Querido, às vezes eu vejo esse Deus, eu vou descer, eu vejo esse Deus tão poderoso, um Deus que não precisa de nada, que não tem falta de nada. Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa da nossa, de bens algum, do nosso dinheiro. Deus não precisa de nada, Ele é totalmente suficiente. E por que esse Deus todo suficiente cisma de querer uma menina daquela? Olha lá, que princesa. E a gente não imagina, né, o que a gente produz no coração do Pai. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um crente aceita a Cristo. A Bíblia diz que uma vida para o Senhor vale mais que o mundo inteiro. Então, querido, quando uma vida ela se converte, se entrega a Cristo, ela produz uma alegria no coração do Pai indizível, um negócio extraordinário, coisa louca demais. E você sabe qual é, eu fico tentando medir na minha fé santa o nível de alegria de Deus por cada um, porque quando nós pensamos e às vezes acusamos, esse cara é pecador, essa mulher aceitando Jesus, a gente fica cheio de coisa, será? Quanto mais pecador, quanto pior é o ser humano, eu acho que mais alegria dá o coração do Pai. Aonde, Pedro, você achou que ia sem Cristo? Eu lembro esse piá cheio de dúvida, né? Conversando comigo sentado lá no púlpito, cheio de dúvida, cheio de lero-lero, né? E eu pensando assim comigo, mal ele sabe que ele já foi tomado pelo Espírito. Eu preciso de ver esse piá servir, esse piá, tô pronto, quero tudo.
Sabe, querido? Nós precisamos, sabe, olhar para Ele e dizer: Pai, eu quero ser aquilo que te dá alegria. Eu quero te alegrar o teu coração. Eu quero ser um agente do Senhor nessa terra. Não só entregando a minha vida, mas trazendo milhares e milhares para o Senhor. Eu quero que eles conheçam através da minha vida o seu amor. Eu quero que eles experimentem o que é ser comprado pelo teu sangue. Então, se você está aqui, querido, talvez você estava afastado do Senhor, já tinha perdido essa noção de que foi comprado, você já não se valorizava nesse nível por causa de circunstâncias. Eu quero também chamar você a vir aqui na frente, mas você que nunca fez uma oração de entrega ao Senhor, o Senhor está te chamando hoje. Eu quero você para mim, e nós precisamos confessá-lo como Salvador, porque nós cremos na mensagem, nós cremos na palavra que é Jesus, mas crer em Jesus nunca foi suficiente para eu recebê-lo. Aliás, para eu ir para o céu, eu preciso recebê-lo. Eu posso crer em muitas coisas e nunca ter. O fato de eu crer em algo não significa que eu vou ter, mas à medida que eu creio, a minha fé é tão profunda naquilo que eu creio, que eu vou em busca disso. Então eu quero te convidar, e que você se sinta assim, como Jesus estivesse aqui à frente e você viesse aqui para oferecer a sua vida para Ele, dizer assim: Jesus, eu aceito que o Senhor me comprou e eu quero ser seu para sempre.